Antes da existência de qualquer cidade, a região onde hoje se encontra São Paulo era ocupada por povos indígenas do tronco Tupi-Guarani, especialmente os tupiniquins. Esses grupos habitavam o Planalto Paulista muito antes da chegada dos europeus, vivendo em aldeias organizadas ao longo dos rios, como o Tamanduateí, o Tietê e seus afluentes. A abundância de água, a presença da Mata Atlântica e o relevo elevado tornavam a região estratégica para a subsistência e para a circulação entre o litoral e o interior. Os rios funcionavam como verdadeiras estradas naturais, conectando diferentes territórios e culturas. A paisagem original era marcada por florestas densas, áreas alagadiças e campos naturais. Os indígenas cultivavam mandioca, milho e outros alimentos, praticavam a pesca e a caça, e mantinham uma relação profunda com o território. Essa ocupação moldou os primeiros caminhos que mais tarde seriam utilizados pelos colonizadores portugueses. Em 1554, em meio ao processo de colonização do Brasil, padres jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga. A escolha do local não foi aleatória. Situado no alto do Planalto, o colégio oferecia proteção contra ataques vindos do litoral e permitia maior controle sobre as rotas indígenas do interior. Em 25 de janeiro daquele ano, data que marcaria simbolicamente o nascimento da cidade, foi celebrada a primeira missa. Diferentemente de cidades litorâneas como Salvador e Rio de Janeiro, São Paulo nasceu pequena, isolada e distante dos grandes centros econômicos do período colonial. Durante séculos, permaneceu como um núcleo modesto, com poucas construções, ruas de terra e uma população reduzida. Sua importância, no entanto, cresceria gradualmente a partir de um papel específico: o de ponto de partida para as expedições que avançavam rumo ao interior do continente. Foi em São Paulo que surgiram os bandeirantes, figuras centrais e controversas da história brasileira. Entre os séculos XVI e XVII, essas expedições partiram da vila em busca de ouro, pedras preciosas e indígenas para a escravização. Embora tenham contribuído para a expansão territorial do Brasil, também deixaram um legado de violência contra povos originários. A cidade tornou-se, assim, um centro de articulação para a ocupação do interior, mesmo sem apresentar naquele momento grande riqueza local. Durante o período colonial, a economia paulista baseava-se principalmente na agricultura de subsistência e na criação de animais. A alimentação cotidiana refletia essa simplicidade. Milho, mandioca, feijão e carne seca formavam a base da dieta. Preparações como o angu, a farinha e caldos rústicos eram comuns, influenciados tanto pela cultura indígena quanto pela portuguesa. A produção de alimentos era essencialmente local, e a cidade dependia pouco de grandes fluxos comerciais externos. No século XVIII, enquanto Minas Gerais vivia o auge do ciclo do ouro, São Paulo manteve um crescimento lento. Apenas no final desse período a vila começou a ganhar maior relevância administrativa. Em 1711, foi elevada à condição de cidade. Ainda assim, continuava distante do protagonismo econômico nacional. A transformação decisiva começou no século XIX, impulsionada por dois fatores centrais: o café e a ferrovia. A partir das primeiras décadas do século, o cultivo do café expandiu-se pelo interior paulista, aproveitando o solo fértil e o clima favorável. São Paulo tornou-se o principal centro articulador dessa economia, conectando fazendas, comerciantes, bancos e o Porto de Santos. A riqueza gerada pelo café alterou profundamente a cidade. Novas ruas foram abertas, casarões surgiram e uma elite econômica passou a moldar o espaço urbano. A construção das ferrovias, como a São Paulo Railway, ligando o Planalto ao litoral, consolidou a cidade como eixo logístico e financeiro. O café não apenas financiou obras e infraestrutura, mas também redefiniu o papel político de São Paulo no Brasil. Nesse período, a cidade começou a receber um intenso fluxo de imigrantes, principalmente italianos, mas também portugueses, espanhóis, japoneses e, posteriormente, árabes.
Esses grupos foram fundamentais para o crescimento populacional e para a diversificação cultural. Muitos imigrantes trabalharam inicialmente nas lavouras de café e depois migraram para a cidade, onde se tornaram operários, comerciantes e industriais. A influência desses povos é visível até hoje na cultura e na gastronomia paulistana. Cantinas italianas, padarias, mercados e pequenas fábricas ajudaram a moldar o cotidiano urbano. Pratos como massas, pães, pizzas e doces passaram a integrar a identidade alimentar da cidade, misturando-se às tradições brasileiras já existentes. Com a proclamação da República, em 1889, São Paulo consolidou-se como uma das principais forças políticas do país. A elite cafeeira exerceu enorme influência sobre o governo federal durante a chamada República Velha, especialmente por meio da política do café com leite. A cidade tornou-se símbolo de modernidade, progresso e poder econômico. No início do século XX, São Paulo passou por um processo acelerado de industrialização. Fábricas foram instaladas em bairros como Brás, Mooca e Ipiranga, atraindo milhares de trabalhadores. O crescimento urbano foi rápido e muitas vezes desordenado, criando contrastes marcantes entre áreas ricas e bairros operários. Greves e movimentos trabalhistas também passaram a fazer parte da paisagem social da cidade. A urbanização transformou profundamente o espaço. Antigas chácaras deram lugar a avenidas, viadutos e prédios. O centro expandiu-se e bairros planejados surgiram, como Higienópolis e Jardins. A arquitetura refletia o desejo de modernidade, incorporando estilos europeus e, mais tarde, o modernismo. Culturalmente, São Paulo afirmou-se como um polo intelectual e artístico. A Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal, marcou um divisor de águas na cultura brasileira. Artistas, escritores e músicos propuseram uma ruptura com padrões europeus e buscaram uma identidade nacional própria, tendo a cidade como palco desse movimento. Ao longo do século XX, São Paulo continuou a crescer de forma vertiginosa. Tornou-se a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Em meio ao crescimento acelerado, a verticalização e a busca por uma identidade moderna, alguns edifícios passaram a representar mais do que simples construções. Tornaram-se símbolos de ideias, projetos de cidade e visões de futuro. Entre eles, dois se destacam de maneira definitiva: o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e o edifício Copan. A história do MASP começa no pós-Segunda Guerra Mundial, em um momento em que São Paulo buscava afirmar-se como centro cultural à altura de sua força econômica. O museu foi fundado em 1947 pelo empresário e jornalista Assis Chateaubriand, com a curadoria e direção artística do crítico italiano Pietro Maria Bardi. Inicialmente instalado na Rua 7 de Abril, no centro da cidade, o MASP já nascia com uma proposta ousada: criar uma instituição de padrão internacional em um país que ainda estruturava seu sistema cultural. A consolidação definitiva do museu, no entanto, viria com a construção de sua sede própria na Avenida Paulista, inaugurada em 1968. O projeto arquitetônico foi assinado por Lina Bo Bardi, uma arquiteta ítalo-brasileira cuja visão combinava modernismo, funcionalidade e forte compromisso social. A obra teve início em 1958 e levou cerca de 10 anos para ser concluída, atravessando períodos de instabilidade política e econômica no Brasil. O edifício do MASP tornou-se imediatamente um marco arquitetônico mundial. Sua principal característica é o grande vão livre de aproximadamente 74 metros, sustentado por 4 pilares laterais de concreto armado. Essa solução técnica, ousada para a época, foi pensada não apenas como demonstração de engenharia, mas como gesto urbano. Lina Bo Bardi defendia que o espaço sob o museu deveria permanecer livre, funcionando como praça pública, aberta à população, preservando a vista do Vale do Anhangabaú. Poucos quarteirões adiante, em outra lógica urbana, ergue-se o edifício Copan, símbolo máximo da verticalização paulistana e da vida urbana moderna. Seu projeto foi concebido no início da década de 1950
inicialmente como parte das comemorações do 4º centenário da cidade, celebrado em 1954. O arquiteto responsável foi Oscar Niemeyer, já consagrado internacionalmente por suas obras em Pampulha e por sua participação no projeto da sede da ONU em Nova York. A construção do Copan começou em 1951 e enfrentou uma série de interrupções por dificuldades financeiras e mudanças de incorporadores. A obra só foi concluída em 1966, após cerca de 15 anos, período que reflete as próprias instabilidades do desenvolvimento urbano paulistano. O edifício foi executado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo, que originalmente planejava incluir um hotel de luxo no complexo, ideia que acabou abandonada. Com mais de 115 metros de altura, aproximadamente 1.160 apartamentos e uma forma sinuosa inconfundível, o Copan tornou-se um dos maiores edifícios residenciais da América Latina. Sua fachada ondulada, além de estética, tem função climática, ajudando a controlar a incidência solar e a ventilação natural. O uso do concreto armado permitiu a criação dessa forma fluida, que se tornou marca registrada da arquitetura de Niemeyer. Mais do que um edifício residencial, o Copan foi pensado como uma pequena cidade vertical. No térreo, lojas, cafés e serviços criaram uma intensa relação com o espaço urbano, integrando o prédio à vida do centro de São Paulo. Ao longo das décadas, o Copan tornou-se um retrato fiel da diversidade social da cidade, abrigando moradores de diferentes origens, classes sociais e estilos de vida. O Copan consolidou a ideia de que São Paulo era uma cidade voltada para cima, em constante crescimento vertical, acompanhando o ritmo acelerado de sua economia. A diversidade cultural intensificou-se, com novas ondas migratórias vindas de outras regiões do país. Nordestinos, mineiros e pessoas de diferentes origens passaram a compor o tecido social paulistano. A gastronomia acompanhou essa diversidade. Feiras livres, mercados municipais e restaurantes populares refletiam a mistura de sabores. O mercado municipal tornou-se símbolo dessa abundância, reunindo frutas, carnes, especiarias e pratos tradicionais. A cidade passou a ser reconhecida como um dos maiores centros gastronômicos da América Latina. Politicamente e economicamente, São Paulo consolidou-se como o motor do país. Sede de grandes empresas, bancos e instituições culturais, a cidade exerce influência decisiva sobre os rumos do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios complexos, como desigualdade social, mobilidade urbana e preservação ambiental. Hoje, São Paulo é uma metrópole marcada por contrastes, energia constante e diversidade extrema. De uma pequena vila jesuítica a um centro urbano global, sua história reflete processos fundamentais da formação do Brasil. Uma cidade construída por sucessivas camadas de povos, culturas, trabalho e transformação, onde o passado permanece presente na paisagem, nos hábitos e na identidade de seus habitantes. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para acompanhar o desenvolvimento de outras cidades.